Olá, gente, tudo bem? Vou fazer aqui uma análise do discurso de Bolsonaro na ONU, né? Bem, então vou aqui passo a passo com vocês, falando de cada partezinha ali do discurso dele, pra gente poder fazer uma análise geral no finalzinho. Então vamos lá. O Bolsonaro ele já começa fazendo aquele mesmo discurso que ele fez é, lá na posse dele, né? Que o governo dele chegou para combater o socialismo, primeira bobagem que ele fala, né? Afinal, o governo PT, um governo brasileiro não tem absolutamente nada a ver com socialismo, né? A gente vive num modelo de, vamos dizer assim, democracia burguesa, né? Onde o máximo que a gente consegue atingir é um certo grau, conseguiu atingir um certo grau de social-democracia, né? Uma justiça, pequena justiça social que foi começada, iniciada aí nos governos democráticos e principalmente, né, devido, né, à Constituição de 88 e posteriormente também, principalmente dentro lá ali no governo Lula, né, no governo Lula, onde foi obtido mais ganhos nessa área social, mas isso não tem absolutamente nada a ver com uma construção de socialismo, né? O socialismo ele é contra esse modelo de Estado burguês, contra esse modelo que a gente chama, né, aqui de democracia, né? Então, assim, não tem nada a ver, acaba com a questão. O socialismo, principalmente, parte da ideia, né, o socialismo que o Bolsonaro fala, né, que se refere ao socialismo marxista, prega a socialização dos meios de produção. E isso não precisa nem dizer que não foi feito no Brasil, não foi sequer pensado, não foi sequer cogitado essa questão no Brasil, né? Na verdade, o Brasil nem sequer ainda fez reformas de base, né? Como outros países que nem são socialistas, né? Como é o caso dos Estados Unidos, entre outros países, fizeram reforma agrária, que é uma coisa que é necessária para o nosso país, que não tem nada a ver com socialismo, é claro, mas que é uma das reformas de base estrutural que poderia ali ter realmente uma mudança mais significativa para o nosso país, né? Caminhar para ali para uma maior justiça social, também para a questão do desenvolvimento da nossa nação. Então essa parte do discurso do Bolsonaro que a gente já conhece bastante é uma parte realmente ridícula, absurda, parte aí das teses retardadas, imbecis, daquele tal de Olavo de Carvalho, que fala em marxismo cultural, que fala em socialismo moreno e tal. Então ele diz que todos esses governos, a partir até o PSDB, até outros partidos aí que tem nada a ver com esquerda, que querem construir um socialismo. Então isso é tudo uma lorota, tudo uma mentira. Então é importante já destacar esse primeiro trecho. Aí ele fala que no governo dele o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança no mundo. Porra, Bolsonaro é extremamente aí atacado aí pelas bobagens que ele faz, que ele fala, atacado aí no mundo todo, né? Principalmente em questões voltadas aos direitos humanos, voltada à questão ambiental. Então, o Bolsonaro só tem contribuído para piorar a imagem do Brasil e ele tem adotado um servilismo, um entreguismo aí, né? A política dos Estados Unidos, né? Sendo um entreguista mesmo, com uma política de venda das nossas estatais, querendo privatizar tudo, que nem aquele governo FHC, pior ainda, né? Do que ele. E outra, ele vem falar que em redução aí de desemprego, o desemprego só aumenta no nosso país, a economia brasileira não cresce, sabe? Ele não adota nenhuma política econômica que possa fazer a retomada do crescimento econômico brasileiro. Então vem falar isso daí, não tem lógica nenhuma, os dados todos mostram o contrário, né? O desemprego aumentando e a economia estagnada, como sempre. Outra coisa mentirosa, né, que ele vai falando uma metralhada de coisa ao mesmo tempo, mas por isso que quando a gente faz uma análise
a gente vai separando, vai colocando cada coisinha, é a questão da segurança, né? Combate ao crime, Bolsonaro. Você não combate porra nenhuma, cara. Você é um líder de milícias. Está envolvido, você e sua família envolvida com as milícias, que são tão ruins ou piores do que todo o narcotráfico, todos os narcotraficantes. Fazem parte de todo esse sistema de corrupção e esse sistema de matança da população pobre. Então não tem nada a ver com o combate ao crime. Que a gente viu episódios recentes aí, né? Vários episódios onde a polícia tem aí feito ações desastrosas e tem chegado a matar pessoas, várias pessoas, né? Ontem mesmo passou a reportagem, mais de 1.000 pessoas que já foram mortas aí pela polícia nesse ano. Então temos aí uma crescida nisso. E por quê? E não é à toa isso. Vem dessas políticas do Bolsonaro de incentivo a isso, né? O Bolsonaro quer dar carta branca a esse pessoal, Bolsonaro e Sérgio Moro, com o chamado excludente de licitude, que quer dar carta branca para os policiais. Se eles matarem alguém, como aconteceu recentemente agora, que eles não sejam investigados e que, consequentemente, não sejam punidos por conta disso, que sejam, vamos dizer assim, previamente perdoados, né? Então, assim, é ridículo vir dizer que o Bolsonaro combate a corrupção ou combata o crime. Muito pelo contrário, ele fomenta o crime, principalmente dessas milícias no Rio de Janeiro e em outros estados também, né? Mas como principalmente acontece no Rio. É claro que acontece em várias outras partes do nosso país. E outra coisa, nunca houve esse ataque à religião nos governos brasileiros. Nunca teve nada que atacasse a religião. O que o Bolsonaro quer dizer com isso daí, né? É importante nessas análises do discurso a gente entender não só o que a pessoa fala, mas o que ela está querendo dizer com isso. Por que ele diz isso? O ataque às tradições, à família, não sei o quê. Se refere aos direitos obtidos, né? Pelas mulheres, pelos gays, né? Pela toda a comunidade LGBT principalmente, né, que é onde essa ala evangélica radical que apoia o Bolsonaro e que ele adere no discurso, essa ala se incomoda. Então ele faz esse discursinho aí, né, para agradar essa ala de evangélicos radicais que tem essa visão imbecil, né, retrógrada, atrasada. Aí Bolsonaro parte para a mesma imbecilidade que já falou há muito tempo, muitas vezes, né? Que é a questão dos médicos cubanos, dizendo que os médicos cubanos não tem nenhuma comprovação de que os médicos cubanos são bons profissionais. Isso é uma grande mentira. Os médicos cubanos são chamados para praticamente todos os países do mundo, eles fazem ali esse apoio. São médicos extremamente bem educados, né? Tem uma formação excelente, né? Reconhecida mundialmente, né? Isso daí é muito fácil você comprovar por diversos órgãos que tratam dessa questão e comprovar na prática também, né? Que vários países adotam isso. Não tem nada a ver essa questão com a questão do socialismo, para ver como ele sempre faz associações completamente indevidas, completamente sem sentido, né? São médicos de excelente formação em Cuba, né? E que vão para diversas áreas do mundo, que recebem. Então todos os países que recebem os médicos cubanos são socialistas, né? É engraçado que os Estados Unidos mandam diversos profissionais para treinarem lá em Cuba, né? Para fazerem cursos lá em Cuba, né? Então assim, é um discurso totalmente ridículo, absurdo, imbecil, ignorante desse Bolsonaro. Aí outra merda que ele vai falar em relação aos pagamentos que esses médicos eles fazem pro governo cubano. Isso é importante da gente deixar bem claro. O que acontece, gente? Esses médicos, a formação lá é o seguinte: há um financiamento por parte do Estado.
né? Então, se você não tem condições, as pessoas não têm condições de se formarem, né, pagarem uma universidade, lá a universidade é pública, né? Então, as pessoas, elas podem se inserir independente da sua classe social. Então qualquer pessoa lá pode, se tiver vontade, estudar medicina, diferente de países como, inclusive o nosso país, o Brasil, entre outros, que a educação de nível superior ainda não é completamente democrática. Tivemos políticas aí de facilidade dessa inserção e que é uma coisa gradual, né? E que foi muito benéfica, muitas pessoas puderam aí ter suas formações por conta desses programas do governo, né? Mas lá já é uma política adotada já há muito tempo, então muitas pessoas já foram beneficiadas e são até hoje beneficiadas com isso. Então o que é que acontece, gente? Há um financiamento por parte do governo e evidentemente que como todo financiamento, né? Como hoje no Brasil tem o FIES e tal, as pessoas depois se formarem, estão ali empregadas, estão ganhando seus respectivos salários, elas pagam, né? Esse financiamento. É uma ideia muito simples. Não há escravidão, não há extorsão nenhuma, gente. É financiamento. Como eu dei o exemplo do FIES, é a mesma coisa praticamente, é muito parecido. Só que lá ainda é mais fácil, né? Hoje em dia no FIES no Brasil não está tão fácil como foi quando foi adotado. Mas quando foi adotado também o FIES, havia toda uma facilidade para as pessoas conseguirem esses financiamentos. E assim é lá, entendeu? É um financiamento. Depois as pessoas pagam esse financiamento. Tem que pagar, claro. Todo financiamento você é obrigado a pagar. Sabe, é uma questão de desonestidade intelectual desse Bolsonaro e desses grupos imbecis que ficam fomentando esse discurso retardado. Aí vem falar que é respaldado por grupos de direitos humanos no Brasil e na ONU. Como eu disse, ele ataca esses grupos de direitos humanos, né? E é lógico que é respaldado. Não há nada de escravidão nisso. Simplesmente é um financiamento. É tão difícil desse retardado entender isso. Bom, pode ser que ele até entenda, né? Mas tamanha a sua desonestidade intelectual e sabendo que grande parte dos seus eleitores, né, fanatizados, só ouvem o lado dele, né? Não vão pesquisar, não vão realmente tomar ciência do que é a realidade, do que é a verdade. Então é fácil ele dizer isso, né? Agora eu pergunto, como é que a imagem do Brasil melhora com um cara desse? Vem dizer que a imagem do Brasil tá melhor no mundo, atacando os direitos humanos, com esse discurso nazi-fascista? É assim que ele melhora a imagem do mundo? Pelo contrário, né, gente? Já viu aí diversas charges aí que mostram, e diversos também protestos aí no mundo todo, associando o Bolsonaro ao fascismo, ao nazismo, o novo Hitler, é chamado assim em muitos locais, inclusive por outros líderes mundiais aí importantes. Então assim, vim com esse papinho aí, sabe? Ridículo, viu? E o resultado do Bolsonaro ter mandado os médicos cubanos de volta aos seus países foi que a população, principalmente das localidades distantes, onde os médicos brasileiros não davam essa assistência, não iam para essas localidades, mesmo pagando ótimos salários, eles não aceitavam, né? Claro que não estou aqui fazendo juízo de valor dos médicos, né? Eram localidades distantes, ficavam longe da família, não dava para levar seus familiares para lá, por conta que não tinha toda a assistência, toda aquela coisa que tem em localidades no Brasil que são mais desenvolvidas, mais centrais, né? Mas o fato era que haviam populações, muitas populações às vezes indígenas, outras e mesmo populações pobres, né, que eram desassistidas, e por conta desse programa do Mais Médicos, né, eles conseguiam ter sua assistência médica ali muito bem feita pelos médicos cubanos. Então quem perdeu foi toda essa população que ficou desassistida, né? E quem perdeu, evidentemente, foi o nosso país, né? Não foi Cuba, tá? Então
Cuba vai continuar mandando seus médicos para outros países.